Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar de culinária. Nosso entrevistado, ele é chefe de cozinha, ele ama o que faz, desde os 6 anos, já começou a cozinhar ali com a avó, com a mãe, então ele ainda veio com uma provocação aqui para nossa equipe, trouxe um bolo, gente, que olha, não vejo a hora que a gente já vá para aquele intervalo para degustar. Vocês vão acompanhar com a gente. Então nós vamos conversar com o Fernandinho, o chefe Fernandinho, mais conhecido, né? Isso. O nome é Fernando Santos da Silva. Isso. Seja muito bem-vindo ao Muito Conversa obrigado. Diária. Obrigada por você aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite de todos vocês, o carinho também que estão me recebendo aqui. Muito, muito obrigado. Para nós é uma satisfação. E falar de comida, de culinária, aquilo que você gosta de fazer, eu particularmente gosto de comer. Você Então, cozinha ou não? Eu cozinho, mas bem o básico mesmo. Mas assim, bom, gostoso? Elogiam pelo menos, se é para agradar. Então tá bom. Mas olha, muito obrigada mais uma vez. Imagina, é um prazer. Por compartilhar um pouquinho do que você gosta de fazer. Então, vou pedir para você começar se apresentando. Sim. Quem é Fernandinho, chefe Fernandinho, né, que se apaixonou aí pela culinária desde muito jovenzinho. Sim. Conta pra gente, né, como começou a sua história. Pois é, eu sou aqui de Bauru, eu sou nascido aqui, né? E já morei em vários lugares aqui de Bauru. Tenho um irmão mais velho, um irmão mais novo que eu. E sempre gostei de cozinhar. Sempre acompanhei minha mãe, minha avó, tias ali cozinhando, né? Esse ambiente sempre foi muito interessante para mim. Eu sempre gostei muito de comer. E aí foi o que me aproximou de cozinhar também, né? Então, vendo elas ali, minha avó era muito... ela trazia esse amor através da comida. Então, era difícil chegar na casa dela e ela não vir assim com uma colher de doce. Ai, vê do que é esse doce. Ai, se ela estava em casa, eu fiz um pão, eu fiz uma polenta, eu fiz isso. Então, eu fui criado assim. Então, para mim, é comum e é gostoso e é o que eu aprendi. E cozinhar para você, o que representa... Inclusive a parte da culinária. Para mim, não tem uma frase que fala que cozinhar é um ato, né? É uma forma de amar os outros. Para mim é isso. E é difícil a gente estar numa conversa e falar assim, vai lá em casa. Você não chama uma pessoa assim para conversar e não oferece um bolo, ou que seja um café, ou se você falar, eu gosto tanto da pessoa, deixa eu levar um biscoitinho para ela, deixa eu fazer um churrasco para ela. Então, assim, cozinhar, ela aproxima as pessoas, é uma forma de amar, não tem como. Então, para mim, é minha profissão, era hobby, hoje é profissão. Então, assim, é o que sustenta mesmo a minha vida. Assim. Eu compartilho desse seu pensamento. Quando você chegou com esse bolo, inclusive, a gente consegue perceber esse carinho todo. Sim, e é isso que eu quero demonstrar. E é isso, né? Cozinhar é isso, a gente presentear com comida. E né? como você percebe, quando você percebe, né, que aquilo que você começou a cozinhar com a avó, com a mãe, aos 6 anos de idade, se tornaria profissão? Quando criança eu não sabia ainda, né? O que acontece eu sempre gostei, sempre acompanhei, sempre vi elas ali, mas era mais um hobby. Não Só pra gente trazer aqui o nome, né, que te deu toda essa despertou em você essa paixão. Qual é o nome da avó? Minha avó a gente chamava mãe? de Dindinha, que é Jandira o nome dela, mas a gente chamava de Dindinha. E minha mãe é Ivani. Então, minha mãe, ela não assim como você falou que não eu cozinho básico, bem feito. Minha mãe é essa pessoa também. É o básico, muito bem feito. Minha avó era mais inventiva, ela adorava fazer doces de tudo que você imagina. Então, assim, era raro chegar na casa dela e ela não vir com doce. Eu fiz um doce de abacate. Eu fiz um doce de mamã. Sei lá, o que você imaginar. Então, ela sempre foi essa pessoa. E com as duas aí eu aprendi a cozinhar. Com uns 9, 10 anos, eu fazia muita experiência sozinho na cozinha. Porque eu tinha fome, tinha vontade de comer. Falava, deixa eu tentar fazer isso. Deixa eu tentar fazer aquilo. Então, já cozinhava bastante. Mas eu achei que seria um hobby.
Como aconteceu de eu chegar na gastronomia, né? Eu sou bolsista do ProUni e quando a gente vai fazer esse cadastro, não sei se hoje ainda é assim, tem os campos ali que você precisa preencher, né? Com as opções que você escolhe de faculdade e universidade. Então eu coloquei, eu queria dar aulas e queria trabalhar com publicidade. Então eu vi lá, eu vou colocar aqui letras, história, publicidade, marketing. Então eu tinha completado 4 e ficou faltando um espacinho em branco. E eu não tinha outras faculdades aqui em Bauru que tinha coisas que eu gostaria nessas áreas. Falei, deixa eu ver aqui. Comecei a mexer naquele site, procurando outras coisas. Apareceu gastronomia. Eu falei, eu vou colocar aqui para completar, porque eu preciso terminar esse cadastro. Não foi uma coisa de caso pensado, eu quero muito fazer, porque era tão recente também isso no Brasil, isso que eu não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de 17 anos atrás aproximadamente, mas a gastronomia de lá para cá ela evoluiu muito. As pessoas nem sabiam exatamente o que era gastronomia há 20 anos atrás aqui no Brasil. Tanto que as primeiras faculdades de gastronomia devem ter seus 30 anos, 30 e poucos anos. É tudo muito recente. Aí o que aconteceu? Eu coloquei gastronomia e foi a única que eu fui chamado. As outras não deram certo e aí eu fui para gastronomia. E aí eu costumo brincar que eu acredito em Deus, então eu falo, Deus escreveu isso para mim, ele fez que eu visse. Quem acredita em outra coisa, universo, que for, mas eu acredito que Deus escolheu aquilo ali para mim, ele colocou aquilo ali para mim, e foi o que deu certo. E engraçado que eu queria dar aulas e queria trabalhar com publicidade. É exatamente o que eu faço hoje dentro da gastronomia. Dou aula e trabalho com publicidade. Porque você tem as redes sociais. Exatamente. Mais e assim, de 30 mil seguidores. Isso. E aí eu já dei aula também para o Senac, já dei aula no Sesc, já dei aula para a ETEC. Então, já dei aulas também, mas assim, um curso mais, não curricular, né? Mas assim, instituições, mas hoje também ensino muito através das redes sociais, né? E também trabalho com publicidade, que tenho meus parceiros de trabalho, que apoiam o meu trabalho, né? Então, trabalho com agências, empresas, né? Para divulgar os produtos. Fernandinho, você começou despretensiosamente. No caso, você também já fez receitas para celebridades. Também. Entre Palmeirinha, Edu Também. Guedes. Conta Exato. um pouquinho para a gente quem mais você contribuiu. E empresas também, como o Dr. Oetker, Sim. né, Masterchef. Também. Que virada, hein? Pois é. E aí, como as coisas acontecem, isso eu não esperava, né? E as coisas vão acontecendo, né? Conforme tem que acontecer. O que foi? Eu comecei a trabalhar, depois de formado, né, na editora Alto Astral, que é uma editora aqui de Bauru. Na época era muito grande, era líder no segmento de culinária, gastronomia, então a gente fazia revistas, né, conteúdos para essas personalidades. Palmeirinha, Edu Guedes, Daniel Bork, Masterchef, e para N empresas. E revistas também. Por mês, eu acho que tinha mais de 30 títulos lançados em gastronomia, né? Então, eu escrevia, criava, elaborava, testava boa parte desse conteúdo com uma nutricionista que trabalhava comigo, eu era chefe de cozinha, ela nutricionista, a gente criava boa parte disso. Então, fiz muita coisa ali. Então, eu tenho mais de, sei lá, na editora, devo ter criado 10, 15 mil receitas. Hoje, deve ter mais de 20 mil por aí. Então, assim, o tempo que eu fiquei lá, esses 10 anos que eu fiquei lá, eu fiquei criando receitas para outras pessoas, para personalidades e para marcas, né? E em relação, voltando um pouquinho lá na faculdade de gastronomia, qual foi o momento que mais te marcou, né? O que você percebeu ali de diferencial que também traz todo esse resultado para você? Eu sou de uma origem muito humilde, né? Meus pais, minha família toda. Mas o que acontece é que quando a gente chega na faculdade, a gente vê isso de cara mesmo, né? Por exemplo, tinha ingrediente, tinha coisa ali que eu nunca tinha visto na vida. Que com certeza meus colegas de turma já tinham visto isso
quando crianças e tal. Comida japonesa, eu fui ver já velho. E coisas, às vezes, até mais simples. Nunca tinha visto. Então, assim, era tudo muito novo para mim, né? Então, você tendo que preparar coisa que você nunca ouviu falar, nunca não sabe nem por onde, nem de onde veio, né? Então essa foi uma surpresa para mim, mas que me deu também coragem, falar assim, não, eu vou tentar, não, vai dar certo, deixa eu tentar isso aqui, vamos ver o que é, vamos experimentar isso. Então sempre fui curioso também em experimentar, em testar, em tentar fazer, em fazer dar certo, e assim foi. E em relação às suas receitas, como que é para você saber que tem tantas pessoas que desenvolvem não, que fazem mesmo, né? As suas receitas. Sim. Porque Dr. Oetker, né, como eu trouxe aqui já, entre outras empresas sim. E as celebridades também. E aí, não somente, mas você faz receitas que realmente são possíveis serem realizadas. Exato. Você também dá essas aulas, vamos dizer assim, nas redes sociais. Sim. O que acontece, Mara, é assim... você falou da Dr. Oetker, então essa é uma marca que eu trabalhei, eu acho que há 8 anos atrás, aproximadamente, e tem marcas que eu trabalho há muito tempo. Confiança, por exemplo, né, supermercados, eu trabalhei lá 8, 9 anos, criando conteúdos. Hoje eu tenho a Jussara, hoje eu tenho a Mesane, hoje eu tenho... a Piscinim, que é arroz, feijão, tá? Então, assim, tem outras marcas também que confiam no meu trabalho para eu mostrar isso, porque eu tenho essa responsabilidade, né, de criar um bom conteúdo, como você disse, para que as pessoas façam, que seja uma receita reproduzível, que a pessoa olhe e fale assim, isso aqui eu dou conta de fazer, isso vai ser legal e eu vou ter a certeza que a pessoa vai fazer e vai dar certo, né? Que a pessoa vai fazer e vai ser, poxa, que legal, consegui fazer uma receita. E as coisas foram acontecendo também com as redes sociais, né? Eu cheguei aqui também, assim como a faculdade, não foi uma coisa muito planejada. Em 2016, 17 aproximadamente, que antes era revista, né? Eu escrevia para revista e sites, blogs. Em 2016, mais ou menos, começou a vir boom de Facebook, lives, receitas e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer participação em um curso EAD de uma youtuber que chamava Tata Pereira. Essa Tata Pereira era um curso, sei lá, de 20 aulas e eu ia fazer uma participação nesse curso. Ia ser uma aula, eu acho que eu ia participar com ela. Nisso, gostaram e falaram assim, Fernandinho, você não faz mais um, faz mais dois? Eu acabei participando, acho que de 15 aulas desse curso. Então, eu fui professor desse curso com ela, era um curso EAD, só que aconteceu, não tinha uma rede social profissional na época ainda, era pessoal particular. E as alunas começaram a me perguntar coisas, dividir coisas, e tem histórias muito bonitas também. Por exemplo, um dia uma aluna escreveu falando assim, muito obrigado, quero muito agradecer vocês, me escreveu, né, e você também, professor, porque eu vivia num relacionamento abusivo, não conseguia sair porque eu não tinha dinheiro, eu dependia dele financeiramente. Eu comecei a fazer os bolos, vender os bolos, começou a me dar dinheiro e eu consegui sair de casa e consegui pagar minhas coisas. Então, assim, isso foi um abraço tão grande, aí a gente vê que está no caminho certo, né? O que a gente está fazendo, tá criando resultados nas vidas das pessoas, né? E a partir disso, de outras histórias também, eu criei a minha rede social, comecei a criar o meu conteúdo, não só para marcas, não só para personalidades, mas aí o conteúdo também com o nome Chef Fernandinho. Então aqui essa receita não é mais dos outros, né? É minha também. E como que você acaba selecionando essas receitas para o seu, né, pro seu site, para o seu canal, enfim? Até porque a gente estava falando nos bastidores aqui sobre a receita Morango do Amor, que viralizou. Viralizou. Você fez uma escolha de não fazer essa publicação. Não fiz. Por quê? Não fiz. O que acontece é que, assim, quando a gente vê uma receita feita na rede social, né, hoje é mais Instagram, com 1 minuto e meio, você fala, não, eu vou fazer, vai dar certo. Aí a pessoa vai comprar morango, leite condensado, corante, açúcar, aquele monte de coisa. Vai gastar seus R$50, R$60 para fazer uma receita.
O que você precisa além disso? Você precisa ter técnica, você precisa de um termômetro, você precisa dar o ponto certo no brigadeiro, você precisa ter um morango legal para trabalhar, não é qualquer morango. Então, assim, quando você faz na sua casa, não vai dar certo. Então, eu escolhi não fazer porque é um conteúdo que ele depende de muito mais técnica. Ele não consegue passar um conteúdo desse em 1 minuto e meio, em 3 minutos. Precisa ser uma aula de morango do amor. Ah, e é legal, tem gente que fez e conseguiu fazer de primeira? Consegue, tem gente que consegue, eu acho que por sorte, ou às vezes por dom, mas assim, a maior parte das pessoas vai fazer e não vai dar certo. Então é uma falta de respeito minha e de quem faz um conteúdo assim, em falar assim, ah, não, eu vou fazer só para viralizar. E não é essa a minha intenção. Eu quero que as pessoas façam as receitas e deem certo. E quais receitas que o público mais pede para você e que, assim, Olha, tem mais agora retorno? é muito boa essa pergunta, porque estamos em uma alta agora, né? Tá uma tendência de receitas é, com nostalgia, receitas que algumas pessoas chamam de comfort food. É uma receita, se eu perguntar para você, me fala uma receita que você gosta dos anos 80, ou pode até ser antes, que sua mãe fazia, ou que sua avó fazia, ou que alguém da sua família fazia, uma amiga. Me fala Eu acho uma. que eu vou no bolo de fubá. Porque se a gente. E pode ser um bolo de fubá. Sabe por quê? Isso traz tanto conforto, a gente vai falar, nossa, me lembra o bolo de fubá que minha tia fazia. Então, esses dias eu fiz um gelado de abacaxi. Esse gelado de abacaxi que eu fiz para a Jussara explodiu. Teve, eu acho que 200, 300 mil visualizações. Porque, assim, é uma receita da década de 80 que já é meio, batida, todo mundo já fez. Só que ela traz tanta história boa, tanta lembrança boa, que a gente quer repetir, né? A gente quer fazer de novo, a gente quer lembrar da tia, a gente quer lembrar do Natal. E então, assim, é uma receita muito gostosa de fazer, de ensinar também, de mostrar, mas também de fazer, de comer, de compartilhar essa receita, né? Ao longo dessa sua trajetória, o que você mais gosta de fazer, né, desse contato, inclusive, com o público? Aham. Eu costumo falar que eu gosto de fazer as receitas que as pessoas gostam. Mas eu gosto mais de fazer salgados. Tenho preferência por salgados, mas gosto muito de fazer doce também. É que doce precisa de um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, no salgado, se você está fazendo ali uma carne no molho, tudo bem se você colocar meia xícara a mais de molho de tomate. Agora, num bolo, se você colocar meia xícara a mais de farinha, não vai dar certo, não vai ficar um resultado legal. Então, assim, as receitas doces, elas dependem mais de quantidade, de técnica, de ser tudo certinho, temperatura e tudo mais. As receitas salgadas, elas têm uma liberdade um pouco maior. Então, eu tenho mais afinidade com receitas salgadas por isso, mas faço todas, gosto de todas. Muito bom. E chegou uma hora que eu também estou esperando, e a equipe juntamente, que é o intervalo. Mas por quê? Para comer esse bolo. Conta pra gente do que é esse bolo. Esse bolo aí também eu fiz. É a primeira vez que eu fiz esse bolo, que eu vi, eu acho que um livro, alguma revista, talvez, tem uns 8, 10 anos. E aí eu fiz a primeira vez, falei, não, posso mudar isso aqui. Isso aqui fica melhor assim. E depois disso eu fiz mais centenas de vezes e sempre gosto de fazer para as pessoas porque ele mistura coisas, né? Então ele tem requeijão ali na massa que dá um salgadinho. Então ele lembra assim, o milho. Então é um bolo de milho, requeijão e goiabada, que é maravilhoso. Muito bom, gente. Nós vamos fazer, né, esse momento do intervalo dessa forma como você pode observar. Mas antes de a gente chamar o intervalo, você quer compartilhar conosco algum vídeo que você fez de alguma receita? Posso, Qual claro. seria? Olha, Sem dica. eu acho que como as pessoas gostaram muito dessa, eu acho que seria esse aí o gelado de abacaxi. Ele tá fazendo muito sucesso, as pessoas têm gostado muito, mas todas as receitas que eu posto, por exemplo, tem um carbonara no meu YouTube. Também maravilhoso, com raspa de limão. Então, assim, tem muitas receitas que eu sou apaixonado por todas as receitas que eu faço. Ótimo, excelente. Então, nós vamos para esse rápido intervalo. Vamos lá. E você vai acompanhar, então, esse gelado de abacaxi, o bolo gelado de abacaxi. Enquanto isso, nós vamos degustar. Daqui a pouco nós voltamos. Você não saia daí. Até mais. Fique com a gente. Para a chegada da primavera, bora voltar no tempo com esse gelado de abacaxi que eu sei que sua mãe fazia.
Para o preparo, primeiro, vamos na panela com o abacaxi e o açúcar e deixar cozinhar por uns 3 minutinhos. Junte a água e cozinhe até o abacaxi amaciar um pouco. Isso vai levar uns 8 minutos. Desligue o fogo e deixe amornar. E para ele esfriar mais rápido, eu vou fazer aqui um banho-maria invertido, tá? Que é com água fria. Misture com um pó de gelatina até dissolver bem. Não esquece que todas as quantidades estão na descrição, tá? Deixe amornar e misture com creme de leite Jussara e o leite condensado. Despeje em uma travessa ou em taças e leve à geladeira por 6 horas ou até firmar. Para a cobertura, bata na batedeira o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó Jussara e o pozinho de suco de abacaxi, até ficar firme e cremoso. Espalhe sobre a sobremesa e volte à geladeira até a hora de servir. Você pode decorar como desejar, hortelã ou coco ralado, que vai dar um tchan. Sério, gente, eu devo ter voltado uns 20 anos no tempo agora. Faz aí pra moçada que eles vão achar supimpa. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o chefe Fernandinho. E antes do nosso intervalo, vocês viram que nós fomos degustar aquele bolo de milho, que estava maravilhoso, por sinal. Muito bom. O bolo sumiu. Exatamente. Desapareceu. Muito bom, a gente agradece pelo Imagina, carinho. que isso, é um É prazer. o que você falou, né? O alimento aproxima pessoas. Com certeza, com certeza. Em relação até mesmo a essa questão de trabalho, você desenvolveu alguns trabalhos pelo Senac, Também. pelo Sesc, Também. ETEC. Isso. O que mudou para você e como foi, né, esse trabalho nesse período? Tá. Como eu falei que dei as aulas nas redes sociais, né, EAD, com essa experiência e também tinha dado algumas aulas por confiança, né, para os clientes e tal. Então, peguei um pouquinho de experiência com aulas. Com isso, o Senac me convidou para dar algumas aulas lá. E aí eu dei aula alguns ciclos, se eu não me engano foram 6, eu não vou lembrar exatamente, mas alguns ciclos e alguns deles na Fundação Casa, que foi muito legal, foi um aprendizado muito bacana. A gente começa a ter uma visão também diferente desses espaços, né? Que são pessoas, são crianças que precisam também de uma certa sensibilidade, de atenção, de carinho. E quando a gente leva comida lá, né? Quando a gente está levando esse ensinamento da culinária, né? É muito gostoso. Assim como eu também não tinha visto, quando eu fiz gastronomia em 2008, muitos ingredientes, boa parte daqueles meninos também não tinha familiaridade com boa parte daqueles ingredientes, com cozinha, com muitos aprendizados, com exemplos, então foi muito enriquecedor. Acredito que para eles também, mas para mim também. Dei aula na P1 aqui em Bauru também pela ETEC, também a mesma coisa, muito aprendizado, muita coisa bacana. Quando a gente fala sobre comida, a gente fala de amor, né? Engraçado, você me fez lembrar agora de uma das aulas, isso na P2, o senhor, eu digo, ele devia ter seus 60 anos, talvez, falando, minha mãe fazia assim, tal receita. Acho que a gente tinha feito um bolinho, não lembro a receita, acho que era um bolinho de chuva. E foi tão gostoso ver aquele momento, porque mesmo num momento difícil para ele, né, que ele estava ali dentro, num momento de aprendizado, ele lembrou disso, uma coisa boa que fez bem para ele comeu bem, lembrou. Então, assim, foi muito bom. E no Senac são várias aulas, já dei várias aulas, aí são aulas mais, como que eu posso... Workshop, né? Disso ou daquilo, coisas mais sem ser um curso extenso, profissionalizante. Como você mencionou aqui dessa pessoa, traz as memórias afetivas. Exatamente. Né? E você, Exatamente. falando nisso, como que é
lembrar dos seus momentos com a sua avó, com a sua mãe, Aham. quando cozinhava? E é a mesma coisa. Quando eu faço alguma coisa que eu lembro da minha avó cozinhando, né? É muito gostoso. Essa semana mesmo eu fiz uma polenta, e lembrei dela, que ela fazia muita polenta, então é muito gostoso. É um abraço, né? Quando a gente faz alguma comida que a pessoa gostava ou que a pessoa fazia, né? Um abraço. Quando você vê toda essa sua trajetória, né, ao longo de todos esses seus trabalhos, porque não é somente amor, como você Aham, mencionou aqui também, você conseguiu transformar algumas vidas. sim. Você trouxe que teve uma moça, só reforçando, que Sim, ela mencionou que passou a ter autonomia exatamente. financeira. Exatamente. E é legal a gente falar disso, porque, claro, é técnica, é a pessoa, através da comida, através de um trabalho que às vezes a pessoa nem sabe que tem. E a cozinha, eu falo isso profissional e também pessoal, é legal a gente saber cozinhar. Eu não acho legal que as pessoas falam assim, eu não sei fritar um ovo. Por quê? Isso tira tanto a nossa liberdade, tanto a nossa autonomia, como um adulto funcional, né? Então, assim, é legal a gente saber fazer algumas coisas. E se você usa, então, isso para ganhar dinheiro, para sair de um relacionamento abusivo ou para criar um negócio? E teve também, além dessa história, um rapaz um dia, eu fiz uma trança há muito tempo atrás. Deve ter 5, 6 anos atrás. Esse rapaz fez a trança, gostou da receita e ele abriu uma empresa fazendo tranças. Então, assim, através de uma receita que eu ensinei, e para mim é um prazer, é uma maravilha. Eu não quero isso só para mim, eu quero que as pessoas usem, façam suas vidas, seus conteúdos, suas receitas, suas empresas, e criem coisas boas com isso. Fenomenal. Quando Bom. você olha para a sua trajetória ao longo desses anos, né, que começou ali de forma despretensiosamente, Aham, né, tinha essa paixão ali de cozinhar com sim. vovó e mamãe, e de repente você vê toda essa trajetória. Se você tivesse que dar um conselho para você hoje, qual seria e como que você vê também essa trajetória sua até Ai, hoje? olha, eu já tive vontades, muitas, de desistir. Então eu ia falar, não desiste. Não desiste, vai dar tudo certo. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: a vida nunca se resolve. A gente sempre vai ter problema. Então, se a gente às vezes, isso aqui eu acertei, mas isso aqui desacertou. Esse lado aqui do cubo mágico tá certo. Mas o outro tá faltando. Então, a gente sempre vai ter algum problema. Então, assim, o segredo é não desistir, é a gente seguir e ir fazendo as nossas coisas, fazendo as coisas certas. Então, assim, a dica para mim seria, não desista. Vai dar certo como tem que dar. E deu. E deu, Continua deu. dando muito certo. Amém, amém. Olha, muito bom conversar com você, Obrigado. conhecer um pouquinho da sua história. Agora eu vou pedir para você deixar um recado especialmente para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Tá. Fique à vontade. Eu quero deixar meu abraço e que as pessoas, assim como eu falei da autonomia, da liberdade, para que as pessoas cozinhem, que elas voltem para a cozinha. A gente teve esse exemplo na pandemia, né? Muita gente fazendo pão, muita gente fazendo receitas. Então, que as pessoas voltem para a cozinha, voltem a cozinhar, deem atenção para isso, assim com as suas famílias, ensina para o seu filho, ensina para quem você quiser, ou então aprende, seja nas redes sociais, em algum livro, porque isso é amor, é carinho, é autonomia, é liberdade. Então, para que as pessoas cozinhem, é isso. E para quem quer saber mais sobre as suas receitas, sobre você, onde te encontra? Nas redes sociais é muito mais fácil. Então, a rede social que eu mais fico é o Instagram, né? Então, chefe.fernandinho no Instagram. No TikTok também tenho, YouTube e Facebook. Mexo com menos frequência, mas também estou em todas essas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada Eu que por agradeço. compartilhar um pouquinho da sua história. Desejo para você que continue fazendo sucesso Muito e obrigado. ajudando muitas outras pessoas. Muito aí, obrigado. mesmo que seja para fritar o ovo. Exatamente. Vamos que vamos. Tudo de bom. Um beijo, eu que agradeço. Então, nós encerramos o Conversa Diária de hoje falando com o chefe Fernandinho. Espero que você tenha gostado. Eu me diverti e também saboreei aquele delicioso bolo. Aqui eu vou deixando para você o meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui e aquele forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.